Aí o cara vira para mim e fala, você vai pregar para milhares de pessoas. Eu, na minha mente humana, falo assim, cara, amanhã eu vou para um estádio. E nesse estádio, sabe aquelas paradas loucas que você começa a imaginar. E não foi bem assim que aconteceu, né? Demorou um tempo. Demorou um tempo onde eu tive que renunciar. Eu consegui chegar num pico profissional da minha vida, mas num lugar que não glorificava a Deus. E Deus falou, você quer a fama ou você me quer? Eu te quero, Deus. Abandonei. Um mês depois a gente começa... Detalhe, abandonei, eu já tinha largado 8 anos de trabalho na academia, que eu trabalhava. Aí abro mão desse pico que eu te falei, começa o e-move. Só que o que a gente tem que entender? Eu saí de um salário confortável para 0 de dinheiro, só com uma palavra de Deus. Eu só tinha uma palavra de Deus. E a única pergunta que eu falei pro Thiago, que você conhece, falei assim, cara, eu tenho liberdade espiritual aqui? Aí ele falou, você tem o que você quiser, só não estraga tudo. Em 2 meses, mais ou menos, a gente conquistou centenas de clientes. O jogo virou. Só que, nesses 2 meses, foram, se eu não me engano, 9 pessoas libertas de depressão por causa daquilo que você via no final do treino. Porque na segunda noite que eu estava lá naquele parque, depois de um treino, eu estava frustrado. Eu falei, Deus, o Senhor me tirou do conforto, o Senhor me tirou de onde eu estava, me deu uma palavra e não está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Aí veio a voz de Deus. Você precisa começar a curar a alma das pessoas através do teu dom, que é pregar. Eu sentei na mesa do meu pastor na mesma semana e falei assim, Pastor César, Deus falou que eu tenho que pregar. Só que se eu falar de Bíblia no lugar que eu tô, a primeira coisa que eu vou tomar é uma pedrada no meio da cabeça. Ele falou, então você vai começar a contar as tuas experiências com Deus, contextualizando no ambiente. Então eu tive alguém, primeiro, eu fui ter meu tempo de solitude com Deus, para ouvir o que Ele queria. Segundo, eu fui me aconselhar com alguém que poderia me colocar num ambiente de produtividade. Terceiro, eu obedeci. E aí, Diogo, sendo muito breve aqui, tá? Foram 5 para 6 anos incríveis na WeMove, onde eu não só preguei para milhares de pessoas, eu trouxe, assim, não me entendam com soberba, mas Deus me usou para trazer milhares de pessoas para o reino. Comecei a viver projetos que você não tem ideia. Eu comecei a viver projetos onde tinha 21 países unidos por 21 dias, conferências gigantescas. Agora, pandemia veio, Deus pediu de novo a minha carreira. Em meio de pandemia, minha esposa parou de trabalhar, ela estava grávida, o meu salário estava caído por, eu tinha 30% do meu salário. Deus falou, sai. Quando eu falei sai, eu recebo uma proposta da minha igreja para trabalhar lá. Só que a proposta, meu amigo, não pagaria as fraldas. Numa igreja você trabalha por propósito, por princípio, você não trabalha para ganhar dinheiro. Eu falei, eu vou. A Priscila concordou, nós fomos. Irmão, nesse processo, eu comecei a orar, Deus, me dá o Brasil. Diogo, me dá o Brasil. Eu queria o Brasil, Diogo. Eu já tinha falado para 25 países diferentes. Mas eu não tinha marcado o meu país. Eu falei, Deus, Salmos fala, peça minhas nações e eu darei. Eu falei, Deus, eu quero a minha nação. Irmão, na semana que eu orei isso, 2 dias depois, o meu pastor vira e fala assim, eu estou começando um projeto com mais ou menos 80 pastores do Brasil inteiro, e eu quero que você seja o coordenador físico do projeto. Nós vamos ter imersões assim, assim, assado. Irmão, eu pedi o Brasil, e 2 dias depois Deus me deu o Brasil, e eu comecei a me conectar com todos os estados do Brasil. E até hoje, eu tenho feito discípulos na minha área de atuação, professores de educação física, que entendem um chamado que nunca será só um treino. Nunca será pelo exercício físico, e aonde eu sou apaixonado, que Paulo fala lá em Timóteo 1, 4, 8, fala assim, o exercício físico tem pouco proveito, no verso A.
E eu falei assim, cara, isso aqui faz muito sentido, porque qualquer coisa sem uma revelação de Deus não tem proveito. Então, o treino sem uma revelação de Deus não tem proveito. E eu criei uma parada chamada Worship Workout. Você vai treinar em adoração a Deus, porque Paulo fala aos romanos, entrega o teu corpo como sacrifício suave, vivo. Cara, então eu vou lá me entregar para Deus. Aí, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, cara, você tem que aprender a controlar o teu corpo de maneira santa e honrosa, não se dando aos luxos da carne, para não se comparar aos pagãos que não conhecem a Deus. Olha essa mensagem, cara. E aí eu comecei a falar, é sobre isso aqui que eu tenho que trabalhar. E aí o cara que abandonou o trabalho, que tipo, eu não sabia como pagar as contas, de um mês para o outro, eu quadrupliquei meu faturamento. Eu não estou aqui para falar sobre dinheiro, estou aqui falando sobre o princípio. Sim. Eu quadrupliquei o faturamento financeiro. Agora, os ganhos de relacionamento, as pessoas que eu tenho trazido para Jesus. Multiplicaram 100. Irmão, no meio de pandemia, a gente está falando para 9 países em evento, a gente está falando para isso aqui, a gente está falando... Agora, tudo isso é pautado num princípio de obediência. Então, você que está me ouvindo hoje, o princípio é obediência. Talvez Deus está falando com você nesse momento. Entrega uma área da tua vida. Cara, entrega. Não interessa o que vai acontecer. Não interessa se você... Entrega. Entrega o relacionamento. Cara, você viveu isso, eu vivi isso. Eu entreguei meu relacionamento para Deus. Alguns meses depois eu ganhei um casamento. Eu fiquei 3 dias na praia com os meus amigos para casar, porque eu entreguei meu relacionamento para Deus. Eu abri mão. Literalmente eu abri mão. Agora, o que eu quero que fique aqui disso tudo, Diogo, eu era um cara que usava pessoas. Eu comecei a me conectar com pessoas. E hoje eu sou um cara que transforma pessoas. Isso aqui tem que estar na mente. Boa, boa. Irmão, em poucas palavras, o que você tem para dizer para a Priscila hoje? Uau, isso me faz chorar. Que ela é a mulher virtuosa. Que ela é a mulher virtuosa que edifica essa casa que sou eu. Porque nos meus momentos de aflição, é ela quem me conecta com o meu centro, que é Deus. E aí a Priscila pega o celular, liga para você via vídeo e te mostra o grande Abraão. O que você tem para dizer pro Abraão hoje que ele vai ouvir daqui a alguns dias? Você me mata. Eu falo que ele é a resposta de oração. Boa. Aí o Abraão derruba o celular no chão e naquele dia está recebendo a visita de mamãe em casa. Ela pega o celular e fala: "Oi, filho, o que você tem para dizer para ela?" Mãe, muito obrigado por ter se sacrificado. Valeu a pena. É isso, galera. A gente vai Meu Deus. encerrar o nosso papo franco com essa emoção verdadeira, com essas palavras que eu tenho certeza, eu sinto muito dentro de mim, que todos esses minutos que nós conversamos, em meio à conversa, muitas vidas já começaram a serem transformadas. Irmão, para quem não acompanha você nas redes sociais, como que está lá o teu Insta? Só uso o Insta, @guerreiro.lifestyle. Mandem mensagem. Cara, todos os dias a gente tem postado conteúdo sobre isso. Eu não consigo não postar aquilo que não é meu dia a dia. Boa. A minha assessora, ela fica maluca. Ela fala, cara, você precisa postar conteúdo. Eu falo, mas, às vezes eu tô vivendo algo tão intenso que eu nem consigo... Mas a gente... Enfim, guerreiro.lifestyle. Boa. Irmão, para a gente fechar aqui com a nossa família, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dê seu like, deixa teu comentário, pode mandar mensagem para mim nas redes sociais, para o Guerreiro. Se você precisa de algum tipo de ajuda, se você não tem hoje um direcionamento de forma horizontal, pessoas que possam conversar com você para te ouvir, para te dar os próximos possíveis passos, mande mensagem para a gente, porque eu tenho ciência de que um papo nessa profundidade
abre muitas feridas Muitas. em muitas pessoas. E de forma responsável da nossa parte, a gente não quer deixar você com nenhuma ferida aberta. E sim te dar direcionamento para que essa ferida seja curada da melhor forma. E antes de encerrar, e não menos importante, mas o mais importante de tudo, eu quero que você deixe uma mensagem para Deus. Uau. Cara, interessante você falar isso, porque eu quero deixar uma mensagem de Deus para as pessoas que vai Boa. chegar em Deus. O livro de Lucas, ele fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele é um dos filhos de um homem de muitas posses, que ele antecipa o recebimento da herança dele e ele sai para viver a vida. Então ele sai debaixo da guarda do pai, gasta todos os recursos dele com o que ele quer gastar, e em um determinado momento, a Bíblia fala assim, caindo em si, ele observa que a vida dos servos do pai dele eram melhores, com condições mais confortáveis do que ele estava vivendo. Ele resolve pedir perdão e voltar para ser como um servo do pai, para poder ter que comer coisas básicas. 2 fichas caem aqui. Ele fala, caindo em si. E eu oro nesse momento para que quem está nos ouvindo caia em si e encontre uma verdade que revela as feridas, revela as dores, as frustrações, mas acima de tudo, que revele os próximos passos de resolução. Que essa ferida ela não fique sem o remédio, que é o amor de Deus. Eu oro para que você hoje caia em si, que as coisas que você está vivendo talvez não seja aquilo que Deus tem para a tua vida. E o segundo passo é quando ele quer voltar para casa. Ele é um filho, mas a mensagem que está na cabeça dele é, volte como um servo. Agora deixa eu te falar, você que está com medo de dar um passo atrás e voltar a acessar aquilo que te gerava amor antes, porque você acha que não é mais merecedor, Deus não é um pai injusto. Ele continua sendo um pai bom. Ele vai te receber como um pai, porque essa história termina, esse filho ele volta para casa. O pai vai encontrar ele no meio do caminho, tamanha era a saudade. O pai dá uma nova aliança. Ele faz um novo compromisso com o filho. Ele dá uma veste nova, ele purifica o filho. Ele dá um calçado novo, ele dá segurança para o filho, ele traz um banquete, tem comunhão. Então talvez você está ouvindo isso aqui e você fala, eu não sou merecedor. Eu não mereço viver isso. Eu oro hoje para que o perfeito amor de Deus lance fora todo o teu medo. E que você possa sentir agora o amor de Deus te encontrando e falando, existe um caminho novo de redenção para você.